Boa noite, alunos do segundo ano A, B, C, D e E do Lisima. Tudo bem? Então, vocês estão com dificuldades no trabalho de recuperação. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês como é que vocês têm que desenvolver esse trabalho. Na realidade, o trabalho é sobre esse livro aqui, ó, Genealogia da Moral, de Nietzsche, tá? Quem tiver tempo de ler o livro, ler umas partes dele, tá? Fazer uma leitura dinâmica ou ler um resumo, um artigo na internet, vocês conseguem encontrar alguma coisa e desenvolver um trabalho em formato de ABNT, que é capa, introdução, pode ser uma página, desenvolvimento, pode ser 2 páginas, conclusão, uma página e referências, uma página. Não precisa ficar desesperado por dizer que não consegue fazer o trabalho. Eu não consigo acreditar que vocês tão inteligentes não consigam fazer. E aliás, pessoal, esse assunto ele não está fora do livro didático, tá? Nós temos aqui no capítulo 20, capítulo 16, página 216 e 217, olha essa página aqui, ó, que fala justamente sobre o trabalho de vocês, que vocês têm que desenvolver, tá bom? Olha aí, ó, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, fala ali escrito em cima, ó, Genealogia da Moral, que é o texto que vocês têm que fazer no trabalho, certo? Na página 217 do capítulo do livro. Então eu vou falar um pouco sobre o Nietzsche aqui nesta aula. Vou postar um vídeo, tá? Sobre a vida do Nietzsche e também um curta-metragem relacionado ao conceito da filosofia nietzschiana, tá? Muito conhecida, principalmente porque ele foi considerado por muitos escritores como o filósofo que deu o pressuposto ao nazismo, tá? E também pelo fato, né, não quer dizer que ele era nazista, mas que as suas ideias ajudaram, né, o desenvolvimento do nazismo, porque ele faz uma grande crítica às religiões ocidentais, né, principalmente com relação ao cristianismo, ao judaísmo, né, por Moisés, ao cristianismo por Cristo, e também a questão da filosofia platônica e socrática, um dos grandes estudiosos da teoria neoclássica, né? E justamente por isso que o Hitler se adaptou pelo ser um pensador que estudou o mundo clássico, tá? Então ele vai fazer uma crítica à moral existente, criada por um sentido cristão. E eu vou explicar por quê. Ele faz uma crítica à filosofia de vida que as doutrinas cristãs e filosóficas, né, realmente defendem, certo? Eu vou ler os textos e vou explicando de maneira didática para ver se vocês realmente compreendem, tá? Por exemplo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche orientou-se no sentido de recuperar as forças vitais, instintivas subjugadas pela razão durante séculos. Que forças vitais seriam essas? Para tanto, critica Sócrates por ter sido o primeiro a encaminhar a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões. Então ele condenava, por exemplo, que os filósofos pensavam somente na razão e esqueceram de fato, né? Esqueceram de fato o conceito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá? Principalmente os sentimentos sexuais, né? Que mais tarde o Freud vai tentar reforçar isso também, tá? A tendência de desconfiança dos instintos culminou com o cristianismo, que acelerou a domesticação do ser humano. Em diversas obras, em estilo apaixonado e mordaz, Nietzsche analisa historicamente a moral e denuncia sua incompatibilidade com a esfera da vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano se enfraquece, tornando-se doentio e culpado. Então, o ser humano, em vez de enfrentar o medo, ele se torna dócil. Ou seja, em vez de ele ir lá lutar para alguma coisa, não. Ele prefere pedir a Deus que Deus resolva para ele. Essa é a crítica do Nietzsche. Você tem que enfrentar os teus desafios. Não tem que ficar pedindo para que Deus faça a providência divina. Então, essa foi uma das críticas que ele está tentando descrever na sua teoria. Ao fazer uma crítica moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração dos valores e diz, na comentarista Scarlett Marlon, a noção nietzschiana do valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores.
a esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se até agora não se pôs em causa o valor dos valores bem e mal, é porque se supõe que existiram desde sempre. Instruídos no além, encontravam-se legitimamente no mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revela-se apenas humanos, demasiadamente humanos. Em alguns momentos, em algum lugar, simplesmente foram criados. Então ele faz uma crítica que não existe bem e mal. Tá? Isso é uma convenção criada pelo homem para dizer que o mal é mal e o bem é bem. Mas muitas vezes o mal pode ser o bem, né? E o bem pode se transformar no mal, tá? Então são conceitos criados pelo ser humano para subjugar o humano a um domínio maior que é Deus, né? Isso acontece muito hoje na esfera política, né? Muitos usam a palavra de Deus para subjugar o outro, usando o poder de Deus para ter o poder em si, tá? Eu mais para frente eu vou explicar o porquê disso, tá? Após a morte de Nietzsche, prevaleceu uma dissolução intelectual do seu pensamento para associá-lo ao nazismo, como eu falei no começo, o antissemitismo. Isso deveu à atuação de sua irmã Elizabeth, que difundiu sua obra descontextualizando os trechos otimismos, outro qualquer explicavam sua posição, o que desvirtuou a sua difusão de filosofia, claramente contrária ao racismo e ao nacionalismo germânico. Então, as ideias do Nietzsche elas foram deturpadas pela sua irmã, né? Porque ele foi um homem basicamente doente em boa parte de sua vida. Então, ele tinha alguns problemas mentais, né? Então, muito do que a gente sabe do Nietzsche nem sempre é o certo, o que realmente ele queria dizer na sua teoria, tá? Considerando que os valores não existiram desde sempre, mas foram criados, Nietzsche propõe a genealogia. O que é uma genealogia? O que é uma genealogia familiar? Você faz um mapa da sua família ancestral. Lá você tem o seu tataravô, depois vem o seu bisavô, seus avós, seus pais, seus filhos, né? E faz aquela árvore genealógica. Sabem isso, né? Que a gente faz, principalmente o pessoal de descendência italiana sabe bem como é que é, né? Eu tenho uma, inclusive. Agora, ele tenta fazer uma origem, né? A origem da moral, da onde que ela foi criada, qual que foi a primeira moral e como ela foi se desenvolvendo ao longo da sociedade e ao longo da civilização ocidental. Então ele vai tentar buscar a origem de tudo isso. Quem criou os valores para o ser humano? Quem criou os valores para a humanidade, né? As religiões foram as principais criadoras desses valores, né? Valores de família, valores de a Deus, valores de amizade, valores de felicidade eterna, né? E são tudo coisas criadas de condenação eterna, né? Isso tudo são valores criados pelas religiões. Não sei se vocês estão conseguindo entender certo. Considerando que os valores não existiram desde sempre, mostra que foram criados lacunas. O que não foi dito não foi recalcado, permitindo que alguns valores predominassem sobre outros, até se tornarem aos poucos conceitos abstratos e inquestionáveis. Por exemplo, um valor moral ele se torna lei. E a lei ela se torna abstrata, ela se torna escrita. Ah, mas por que existe tal lei? Porque foi criada por um valor em comunidade, primeiramente, para depois ser instituído escritamente. Tá? Então, muitas das leis que nós seguimos hoje são leis que foram valores morais anteriormente. Pela genealogia, Nietzsche descobre que os instintos vitais foram submetidos e degeneraram. Denuncia a falsa moral, decadente de rebanho, de escravo, cujos valores seriam bondade, que é uma moral de escravo, humildade, é uma moral de escravo, piedade e amor ao próximo, né? Muito relacionado ao cristianismo, que para ele isso é uma moral de escravo. E deste modo ressalta os valores comprometidos como querer viver. Distingue então a moral dos escravos e a moral do senhor. Aqui é o ponto-chave da pesquisa. Tá? O que seria uma moral de escravos e uma moral de senhor? Olha só, a moral de escravos, herdeira do pensamento socrático platônico, Sócrates e Platão, e da tradição judaico-cristã, judeus, Moisés e cristãos de Cristo. A moral de escravos consiste na tentativa de subjugar os instintos da razão. O homem fera, animal de rapina, o leão, por exemplo, a águia, né, animais que são ferozes, né, são transformados em animais domésticos, ou cordeiros, que é um animal que obedece você, né, aonde você conduz.
A moral plebeia estabelece um sistema de juízos em que o bem e o mal são valores metafísicos transcendentes, isto é, independentes da situação concreta vivida. Ou seja, hoje você sofre na sua vida, você é um pobre, miserável, não tem dinheiro, os mais ricos exploram você a tudo quanto é custo, mas sabe que quando você morrer, você terá a vida em abundância, uma felicidade eterna no céu interno. Ou seja, a igreja usou esse discurso para favorecer aos escravos, para que um dia eles pudessem também estar acima, né, das leis dos ricos. Tem uma passagem da Bíblia que fala da subjugação de Lázaro, né? Lázaro era um homem pobre que comia os farelos da mesa do grande rico. É uma parábola de Cristo. E basicamente o que houve, né? Os cachorros lambiam suas feridas e as pessoas o subjugavam, né? E no dia que ele morreu, né, o rico foi condenado ao inferno e esse Lázaro acabou entrando para a glória de Deus. Ali é um exemplo, né, de uma moral escrava, né, de que uma crítica que o Nietzsche está fazendo à relação aos humildes, né? A moral do escravo nega os valores vitais e resulta na passividade, na procura da paz e no repouso. O indivíduo se enfraquece, sua potência diminui. A conduta humana, orientada pelo ideal ascético, torna-se vítima do ressentimento e da má consciência, o sentimento de culpa, ou seja, aquele ascetismo de você enfrentar as coisas é deixado de lado, tá? A criação da noção do pecado, o sentimento de culpa, torna-se um sentimento voltado para contra si mesmo, inibidor da ação. O ideal ascético nega a alegria da vida e faz a mortificação dos bens para alcançar outra vida, no mundo superior do além. A prática do altruísmo destrói o amor de si, domesticando os instintos. Ou seja, aquele amor que o homem tem próprio, da coragem, do valor, da honra do soldado, do guerreiro lá de Atenas. Lembra, assistiram os 300? Os 300 de Esparta é um exemplo da moral do Senhor. É aquele homem valoroso, aquele homem guerreiro que vai atrás, que busca as coisas, né? Que não tem medo de morrer, que não tem medo do mal, do perigo. Ele vai lá e enfrenta. Ele tem o instinto, que o Nietzsche ele quer defender esse instinto de volta, né? Então, na moral do Senhor, a moral visa a conservação da vida e dos seus instintos fundamentais. É positiva, porque se baseia no sim à vida, configurando sobre o signo da plenitude, do acrescimento. Ela se funda na capacidade de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consciência, da afirmação de potência. Ou seja, o indivíduo consegue superar o que atingiu. Ele se torna um além do homem. Ele quer que os homens se tornem super-homens. O que é se tornar um super-homem? É um homem que não tem medo. O herói que é super-homem, ele não tem medo das coisas. Ele enfrenta até a morrer. Ele vai à guerra, ele luta pelo que ele quer, certo? É aquele que reavalia os valores para desprezar os que diminuem e criam outros que têm um compromisso com a vida. Assim diz Roberto Machado, um outro comentarista do Nietzsche. Para além do bem e do mal, não significa para além do bom e mal. A dimensão das forças dos instintos da vontade de potência permanece fundamental. O que é bom, tudo o que intensifica no homem o sentimento de potência. A vontade de potência é a própria potência. O que é mal? Tudo que provém da fraqueza. Então, ele diz que nós temos que estar acima do bem e do mal. Ou seja, essa noção de estar acima do bem e do mal é a noção de que você não sente sentimento de culpa ou piedade e que você não é mal por fazer tal ação. Você fez aquela tal ação porque você tem aquela vontade de potência de se autossuperar, de se tornar um homem digno, respeitoso, né? Buscar uma situação, certo? Há quem se pense que Nietzsche chega ao extremo do individualismo e do amoralismo. Muitos até chamam de niilista, por acusá-lo de negar os valores, o que não faz jus ao seu pensamento. Ao contrário, o filósofo atribui o niilismo à moral decadente dos valores tradicionais, que acorda o ser humano na mediocridade universalizada. Ou seja, o que é niilismo? O significado da palavra niilismo é nada. Ou seja, ele diz que o indivíduo o Nietzsche tira os valores e deixa o homem sem nada. Não, ele não deixa o homem sem nada.
ele tira esses valores tradicionais, que são valores decadentes, da sociedade, que diminui o homem na sua força de potência, e faz com que o homem crie novos valores para ele, né? Valores que vão torná-lo digno da sua honra, certo? Destruir esses valores é condição para que possamos nascer valores novos do além do homem, o que só é alcançado pela vontade de poder. Também essa expressão pode levar a confusões. Não se trata de poder que dominar os outros, mas de forças vitais entorpecidas e cooperadas pelo indivíduo dentro de si. Um dionisíaco dizer sim ao mundo. Dionisíaco. Então ele faz um contraponto entre dois deuses da mitologia grega, Apolo e Dionísio. Apolo, tá? Eu tinha até uma revista aqui, não sei onde que tá. Então olha só. Estão aqui. Só deixa eu pegar um negócio para mostrar para vocês. Espera aí. Só um minuto. Então aqui nós temos duas revistas, Apolo e Dionísio, certo? Aqui ele está no nome Baco porque é o nome romano. Ou seja, Apolo é o deus da ordem, da norma, das leis, das regras morais, dos valores morais, né? Estes foram os valores, né, que prevaleceram, da harmonia, que prevaleceram durante a civilização ocidental, né? De que o homem tem que fazer as coisas corretas. O que não faz as coisas corretas é coisa do mal. Já o Baco, que é o Dionísio, é o deus da pornografia, do vinho, da festa, do sexo livre, né? Da vontade, dos instintos, do prazer. Ou seja, este prazer ele foi abafado pela moral. Ah, eu não posso fazer sexo antes do casamento. Ah, eu não posso sair me prostituir por aí, né? Transar com todo mundo que eu quero, beber, né? Chegar em casa bêbado, né? Ou seja, ele está dizendo que o homem pode fazer esses instintos também. Só que, claro, eu não estou dizendo para todo mundo sair e fazer isso. Não entendam bem. É uma questão assim, que você tem que ter o desejo dos instintos, mas também que você tem que saber ter uma norma, um controle disso, né? O Freud vai explicar muito bem isso quando ele falar sobre os princípios do aparelho psíquico, né? Lembra que eu falei uma vez para vocês do id, do ego e do superego? Ou seja, o Freud ele tenta controlar esses princípios. Não, tem que ter uma organização. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar de fazer. Você tem que fazer, mas tem que ter um controle. Só que você não pode reprimir esses desejos, porque se você reprimir esses desejos, isso pode ocasionar você ter uma doença ou ter um sintoma. Ou seja, é a ideia da psicanálise. Então, ele reforça, né, o Freud mais pra frente reforça essas estruturas que o Nietzsche tenta divulgar e fazer uma crítica, né? Ele destrói, o Nietzsche destrói tudo, né? Porque ele mesmo diz assim numa das suas teorias: eu não sou um homem, eu sou uma dinamite, né? Ou seja, a moral do martelo é quebrar, é destruir tudo. Ou seja, ele vem para destruir. Já o Freud ele vem para organizar o que foi destruído pelo Nietzsche, né? Então, os dois têm a mesma lógica nesse sentido de pensamento existencial, né? Quando nós falarmos sobre existencialismo, eu vou explicar melhor, um pouco mais aprofundado sobre isso para vocês, tá? O poder é virtude no sentido da força, vigor, capacidade. Portanto, virtude é autorrealização. Se essa moral valoriza a individualidade, o faz tanto para que detém para os outros, pois permite cada um ser o que ele é. Ou seja, o Nietzsche está dizendo que todos nós temos que ser o que somos. Não temos que inventar nada, não temos que proibir nada. Nós temos que ser livres dentro dos nossos instintos, mas também não esquecendo que nós também somos seres racionais. Então nós somos seres com vontade e seres com desejos distintos. Só que nós temos que ser pessoas equilibradas. Não podemos ir ao extremado e nem, né, à falta disso, certo? Um exemplo que nós podemos colocar aí da situação é sobre essa ideia do além do homem, é a ideia do super-herói de quadrinhos, do super-homem, né? O super-homem é o animal, é o ser que se apaixona pela humanidade. Ele é um extraterrestre, então ele tem a moral do escravo. Ele quer as coisas corretas, ele não quer a violência.
Já o verdadeiro super-homem para Nietzsche, nessa história dos quadrinhos, é o Lex Luthor. É o cara que diz, não, o ser humano tem que buscar, né, o poder da vontade e tal, alto da potência, né, a busca dessa potência. Né? Um outro exemplo de quadrinhos que fala sobre o Nietzsche são os heróis do X-Men. Né? Por exemplo, você tem lá os dois líderes, né? O Charles Xavier, que é aquele cara que controla a mente das pessoas, e o Magneto, que usa aquele chapéu para que o outro não controle a sua mente, né? O Magneto, ele era um judeu. Ele viveu no período do nazismo, né? No campo de concentração. E ele luta para que os mutantes, né, tenham as suas capacidades, né, sejam desenvolvidas. Já o Charles Xavier não tem que se desenvolver a capacidade de cada um. Todos têm que ter uma certa organização, né? Ele cria uma escola, porque a escola, né, como nós vivenciamos até atualmente, é uma escola baseada em regras, mas nada que a gente pode fazer assim, nada, nem tudo é permitido na escola. Vocês sabem disso, né? Então, as nossas vontades não prevalecem dentro do colégio, certo? O que prevalece é uma regra moral que já vem dessa tradição ocidental, de você obedecer regras, né? E fazer determinados compromissos, né? Como a escola de Charles Xavier, né? Dos mutantes para controlar os seus poderes, né? Já o Magneto, não. O ser humano tem que, né? E dentro do contexto da seleção ocidental, a gente coloca o Magneto como um homem mau, né? A gente tem a relação de que, no sentido do cristianismo, que ele é um homem mau, mas ele não é um homem mau, ele não é um mutante mau, ele é um cara que quer que as pessoas busquem, né, a sua individualidade, o seu poder de potência, diferente do Charles Xavier, que seria o próprio Apó, né? Então, será que deu para vocês entenderem bem esse conteúdo, né? Eu vou passar 2 vídeos falando sobre isso. Se vocês ainda ficarem com dúvida, tá? Eu tento produzir outra aula para que vocês possam entender como tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho não é difícil, gente. Não é difícil, tá? Não se preocupem, tentem fazer. E se vocês não conseguirem, né? Paciência. Tentem fazer a prova de recuperação, que vale 7 pontos, né? E os trabalhos anteriores, que valem 1 ponto cada um, certo? Agora não precisa ficar desesperado, eu não estou conseguindo fazer. Pô, gente, eu acho que não é que não tá com dificuldade. A questão é um pouco de preguiça também, tá? Então, um grande abraço para vocês, tá? E até mais, certo? Vou tentar programar, né, falei hoje com a Anaíra, inclusive a professora de português, se nós podemos fazer um Google Meet. Eu vou tentar ver se eu consigo programar com vocês um desses, para nós tirarmos umas certas dúvidas aí que vocês ainda têm sobre as aulas, certo? Até mais.